E, no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz e, na sua rebelião, levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito, para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais que nela entrariam para possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas, em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram,
Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E, todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Misulão, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Nadade, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reubi, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magbias, Mesulão, Ezir, Mesezabeel, Zadok, Jadur, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Helm, Azabna, Mazéias, Iaías, Anã, Maluque, Arim e Baná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e no 7º ano deixaríamos descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos,
impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas, e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes, que ministram na casa do nosso Deus. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Olá, pessoal. Daremos prosseguimento à leitura do livro Neemias, capítulo 9 e 10. Já estão com suas Bíblias em mãos? Então vamos lá. No capítulo 9, versículo 1, vamos ver o posicionamento do povo de Israel em se prostrar diante do Senhor com jejum, panos de saco e terra sobre si, o que representa profundo sentimento de angústia e arrependimento. Em algum tempo atrás, Esdras já havia separado o povo dos estrangeiros, inclusive esposas e filhos, que, de uma forma indevida, formaram famílias. E agora se encontra esse mesmo fato. Porém, se apartam de todos os estrangeiros e confessam seus pecados e de seus pais. Você vai encontrar isso no capítulo 9, versículo 2. Os levitas empenham-se na leitura da palavra, clamam em alta voz e exortam o povo, para que adore o Senhor grande parte do dia, recordando seus feitos quando levantou Abraão e o tirou de Ur dos caldeus, chamando-o de Abraão, fazendo sua descendência herdar as terras dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, jebuseus e dos gigazeus, confirmando suas promessas. Você encontra isso no capítulo 9, versículo de 3 a 8. Narraram as maravilhas que o Senhor operou quando levantou Moisés para libertar o povo de Israel das mãos do faraó, com grande poder e prodígio, fazendo o povo atravessar o Mar Vermelho em seco e destruindo o exército egípcio em meio às águas. Você vai ver isso no capítulo 9, versículo 9 ao 11. Os feitos do Senhor no deserto são exaltados como exemplo. A coluna de nuvem durante o dia e a de fogo durante a noite, que conduz o povo no deserto quando a glória de Deus desce sobre o monte Sinai e Moisés recebe as tábuas da lei. Você encontra isso no capítulo 9, versículo do 12 ao 14. Lembraram quando nosso Deus sacia da fome e de sede, com maná que desce dos céus e água que brota da penha. Ele lhes manda possuir a terra prometida. Porém o povo endureceu o coração
mas nem assim foi desamparado. Você encontra isso no capítulo 9, versículo do 14 ao 17. O povo blasfema contra Deus na fundição de um bezerro de ouro. Porém, o Senhor não deixou de guiá-lo e alimentá-lo no deserto. Sua roupa não esgarçou e seus pés não incharam. Você vê isso no capítulo 9, versículo do 18 ao 21. Favoreceu o Senhor a seu povo, dando-lhe povos e reinos, a saber, a terra do rei de Hesbom e de Bassã. Multiplicou sua descendência assim como prometestes aos seus pais, trazendo a terra de Canaã. Você verá isso no capítulo 9, versículo 22 ao 24. Tomou as cidades fortificadas e possuiu toda a sorte de bens, concedidas pelo Senhor. Você vê isso no capítulo 9, versículo 25 ao 26. Mais uma vez o povo obstinou-se e matou os profetas que o exortavam. E fez grande abominação. Com isso, Deus os entregou novamente na mão dos seus inimigos, mas não os destrói, nem os desampara, por sua grande misericórdia. Você encontrará isso no capítulo 9, versículo 27 ao 31. Os levitas lembraram-se das assolações vividas até o momento. Exaltam a Deus por seu grande poder e fidelidade, sabendo que é justo em suas decisões, e o povo pecador, por não dar ouvidos aos seus ensinamentos e tampouco se arrepender dos seus maus caminhos, não deixando a escravidão na terra que Deus lhe deu. Isso você vai encontrar no capítulo 9, versículo 32 ao 36. Lamentam pela angústia de tantas riquezas. Porém, quem as usufrui são os reis que estão sobre o povo. Em vista dos fatos, firmam uma aliança escrita e selada pelos levitas, príncipes e sacerdotes. Você verá isso no capítulo 9, versículo do 37 ao 38. No capítulo 10, nomeiam todos os que selaram a carta da aliança. Você verá isso no capítulo 10, versículo de 1 ao 27. O povo, então, aderiu à aliança que reza, a observação e a obediência à lei de Deus, ao qual foi dada pelo ministério de Moisés. Também não se macularia com outros povos, guardaria o sábado, separando a oferta para os ministérios e toda a obra da casa do Senhor. Você encontra isso no capítulo 10, versículo do 28 ao 33. Descrevendo mais a aliança, trariam lenha para ser queimada sobre o altar, primícias do fruto de toda a árvore e das massas, primogênito dos filhos e do gado, e ovelhas e ofertas alçadas, e os levitas receberiam o dízimo em todas as cidades de suas lavouras. Isso você vai encontrar no capítulo 10, versículo 33 ao 37. Os levitas levariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, ofertas alçadas dos grãos, dos mostos e do azeite, para manter todos os que servem juntos à casa do Senhor. Isso você vai encontrar no capítulo 10, do versículo 38 a 39. Termino por aqui, mais uma passagem do livro de Neemias. Como sempre falo, releiam esses dois capítulos, o 9 e o 10. Fiquem com Deus e até o capítulo 11 e 12 do livro de Neemias.